Malaquias, capítulo 1. Malaquias capítulo 1, vamos falar um pouquinho a respeito do que esse profeta traz de conselho para o povo de Deus. O que ele traz de conselho para a igreja do Senhor hoje, né? Talvez nós pensemos assim que o livro de Malaquias ele está no Velho Testamento, então a gente tem que considerar mais o Novo Testamento, mas no livro de Malaquias tem um mistério. Esse mistério é que ele faz ponte do Velho Testamento com o Novo. Ele aponta, para o Messias, ele aponta para o abridor de caminhos, que é João Batista, ele aponta, para o novo, a nova aliança que Deus queria estabelecer com o seu povo. O alvo do livro de Malaquias era gerar um remanescente. Por que o livro de Malaquias, o alvo dele é gerar um remanescente? Porque o profeta percebe que a igreja estava se corrompendo, Então ele traz uma advertência e talvez, segundo alguns eruditos, talvez o profeta Malaquias nem tenha existido, talvez não se sabe, ele não tem uma genealogia, não tem uma procedência, o significado de Malaquias é Deus falando, a voz de Deus, alguma coisa assim. Bom, vamos lá ao texto. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Aliás, o significado exato do livro de Malaquias é o mensageiro, meu mensageiro. O amor de Deus por Israel. No versículo 2 está escrito assim: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu os demolirei. Eles serão chamados terra perversa, por povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Quando ele está falando o profeta está falando a esse povo a respeito de Edom e a respeito de esmagar tudo que Edom constrói. Edom significa os descendentes de Esaú, ou seja, quem são os descendentes de Esaú? É o povo árabe, o povo que luta contra Israel até hoje. No versículo 6 fala assim, agora Deus falando novamente ao seu povo: o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum.
na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor. Aqui Deus continua exortando ao povo, falando a respeito do que eles estavam trazendo para o altar. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse fala que Deus, na nova aliança, nos fez reino de sacerdotes. Tem outros textos que falam que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Aqui nós vemos o Senhor trazendo uma palavra para os sacerdotes, transliterando, trazendo isso para aplicação pessoal, para a nossa vida. Quem são os sacerdotes de hoje? Né? Quem são os sacerdotes? São os pastores? Quem são os sacerdotes de hoje? Os sacerdotes somos nós, aquele que Ele fez reino de sacerdotes. Mas essa palavra é do Velho Testamento. Não podemos, nós podemos entender que os ritos cerimoniais, né, a lei cerimonial é para o Velho Testamento, é para os judeus. Mas a lei moral permanece, os princípios eles permanecem. O princípio da palavra no Antigo Testamento, ele permanece no Novo Testamento. Ou seja, se no Antigo Testamento se diz que nós deveríamos buscar santificação, esse é um princípio de lei moral, então ele precisa permanecer, né? No Novo Testamento ele não muda. A gente vê Deus exortando nós como sacerdotes hoje, e sobre o que ele está falando ali, sobre ofertas, sim, sobre ofertas, mas sobre o que Deus gostaria de falar conosco hoje, é sobre a nossa adoração, sobre a nossa vida de altar, sobre a nossa vida com Ele, sobre o que nós estamos trazendo para Ele como adoração. No Antigo Testamento, o templo foi erguido para que o povo fosse adorar. E como que o povo adorava? Ele adorava levando o seu cordeirinho, levando o seu pombinho, levando a sua oferta. Eles adoravam dessa maneira. Como nós adoramos hoje? Nos levando. Nós levamos a nós até o altar. Nós nos entregamos no altar. E como Deus estava vendo aquilo naquele tempo, como que Deus viu aquilo? Ele falava assim: a oferta que vocês estão me dando, eu não posso aceitar. Vocês deixam o cordeiro perfeito, vocês deixam o cordeiro gordo, vocês deixam o cordeiro sem mancha, sem mácula guardado, e me trazem um manco, me trazem um cego. Então era isso que eles estavam fazendo. Eles sacrificavam o cordeiro cego, sacrificavam o novilho manco e não sacrificavam o perfeito. O melhor eles guardavam para eles. E nós, nosso pouco entendimento da teologia, no nosso pouco entendimento de Deus, o que nós estamos fazendo? Como está sendo? O que nós estamos levando para o altar de Deus? O que você tem feito? Como é a tua adoração? Como você tem adorado? Como você tem trazido sua adoração
Deus? Como que você tem feito? Você tem trazido o perfeito para Deus? É perfeita a sua adoração? É o melhor que você tem para fazer para Deus? Ou você vem empurrado, você vem arrastado? Você precisa que alguém fale, vá. Você precisa que alguém fale, você precisa ir. Você precisa que alguém fale, ó, se você não for, você vai acabar morrendo. Cordeiro manco, novilho cego. Nós precisamos revisar o que nós estamos fazendo, revisar como nós estamos adorando e se estamos adorando. Na sequência dessa parte do texto, Deus fala para eles assim, ó, é melhor que vocês fechem a porta do templo e que nem acendam fogo no meu altar. Por que Deus está falando aquilo? Porque eles chegaram ao ponto de não acender um fogo que fosse aceitável para Deus. Eles chegaram ao ponto de não levar mais o que era perfeito para Deus. Será que nós chegamos a esse ponto de não levar o que é perfeito para Deus? De não expressar a nossa adoração, a nossa gratidão? Eu acho que uma das coisas que Deus mais se entristece com a ingratidão, sabe? Ingratidão. Não seja ingrato. Não seja ingrata com o que Deus tem feito com você. Sabe? Não seja ingrato, porque às vezes Ele pode reter tudo novamente só para nos ter de volta. Nós precisamos tomar cuidado com a ingratidão, sabe? Não seja ingrato. Deus te livrou da morte, Deus te deu tudo que você tem hoje, de tudo que nós desfrutamos hoje, Deus te deu. E a gente precisa avaliar isso para saber se nós estamos sendo gratos. Você está sendo grato pelo que Deus fez? No livro de Salmos fala que eu não devo me esquecer de todas as beneficências que Deus tem feito por mim, sabe? Fala assim das beneficências de Davi. Deus deu para o povo as beneficências de Davi, e o povo se lembra. Eles estavam desfrutando das beneficências de um outro homem, e aquele povo entendeu a questão da gratidão, e eles falavam assim: Senhor, nós queremos ser gratos pelas beneficências de Davi que o Senhor deu a nós. Então, ali Deus fala, seria melhor, está falando para aquele povo, não para nós, tá bom? Para aquele povo ali. Seria melhor que fechassem as portas do templo e não acendessem mais fogo no meu altar. Aí ele fala assim, porque grande é o meu nome entre as nações. O que ele está querendo dizer ali? Que nas outras nações tem pessoas que me honram, nos outros povos tem pessoas que me adoram. Então ele fala que existem pessoas em outros povos que não eram o povo dele, que o adoravam, que reconheciam que ele era Deus, mas o povo dele não estava reconhecendo que ele era Deus. Como que não estavam reconhecendo? Pelo nível de adoração que estavam levantando para o Senhor dos Exércitos. Sabe como que você vai reconhecer que Deus é Deus ou não? É pelo nível de adoração que você levanta para Ele. O nível da sua adoração vai dizer, vai te entregar se Deus é Deus para você ou não. É o nível da sua adoração. Mas o que é o nível da minha adoração? É cantar aqui na frente? Não, não é cantar aqui na frente.
Ah, mas o nível da adoração é vir no culto ao domingo? Sim, faz parte do nível da tua adoração. Porque vir no culto ao domingo faz parte da comunhão com os santos. Sabe? A palavra de Deus no Novo Testamento fala assim: não vos esqueçais de congregar. Não se esqueçam de congregar. Sabe o que é congregar? É cultuar Deus junto com o meu irmão. Assistir culto na internet não é cultuar Deus. Não é congregar. Não é culto a Deus. Assistir pregações no YouTube não é congregar. Não é comunhão com os irmãos. Eu não posso ter comunhão com meus irmãos que estão lá do outro lado da tela, numa igreja na internet. Não dá, não posso ter comunhão. Isso não é comunhão com os irmãos. Eu preciso da comunhão. Comunhão é toque, comunhão é contato, comunhão é proximidade. Isso é comunhão, é o corpo junto. No 12 fala assim, mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a comida é desprezível. O que estava acontecendo? Eles estavam enjoados de culto a Deus, sabe? Eles estavam enjoados, eles não queriam mais, sabe, esse negócio está chato, essa coisa tá enfadonho, né? Eles não estavam, sabe, eles estavam se afastando de Deus, e daí diziam que a comida de Deus, o altar, a mesa, era desprezível. O altar, a mesa, sabe o que é a mesa? A mesa é a palavra dele. A Bíblia diz que a palavra dele é nosso alimento. A palavra ensina que as Escrituras ensinam que a palavra do Senhor é nosso alimento. Nós nos alimentamos da palavra dele. Quando nós lemos a palavra, buscamos o entendimento da palavra, o nosso espírito está se alimentando, a nossa alma se alimenta. Então a palavra dele é nosso alimento. Na mesa dele nós nos assentamos para nos alimentar. Ele está falando a respeito do que para nós? Que aquele povo estava desprezando a palavra dele, desprezando a palavra, trazendo Vamos ler o livro de Provérbios 29, 18 ao 20. Provérbios 29. Então, será que nós percebemos isso? Percebemos que conseguimos fazer uma análise, sabe, entre nós e o que Deus fala ali no livro de Malaquias, trazendo para nós, aplicando para nós a palavra do Senhor. Nós precisamos aplicá-la. Isso se chama aplicação pessoal. Nós lemos um texto, buscamos entendê-lo e buscamos aplicar na nossa vida. Como que eu vou aplicar na minha vida o livro de Malaquias? Como que eu aplico? Né? Porque quando se ouve falar do livro de Malaquias, a gente só ouve falar, na maioria das vezes, sobre dízimo e oferta, né? Fala de Malaquias, é dízimo e oferta. Malaquias 3:10, dízimo e oferta. É só sobre isso que se fala na maioria das vezes. Mas Malaquias é muito mais que isso. O livro é muito mais que isso. Então, como que eu vou aplicar? Fazer uma aplicação pessoal, aplicar na minha vida esse texto, esse livro. Provérbios 29. No versículo 18 fala assim, onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda não atenderá. Vê um homem
precipitado nas suas palavras, maior a esperança há para o tolo do que para ele. No versículo 18, capítulo 29 do Provérbios, fala assim, que onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas não havia profecia. O próprio Malaquias não é o profeta que está escrevendo isso? Sim ou não? Ele é o profeta que está escrevendo isso. Havia profecia, havia a palavra, mas o povo não queria, o povo rejeitava a palavra. Eles estavam rejeitando o prato, eles estavam rejeitando a comida, sabe? Eles rejeitavam. Se você for ler o livro de Jeremias, muitos estudiosos chamam ele do profeta chorão, né? Tem até um livro chamado Lamentações de Jeremias. Então, o profeta chorão, por quê? Porque ele foi uma pessoa que passou tanta tristeza com relação ao povo de Deus, porque o povo não ouvia. Deus falava e o povo não ouvia. Deus falava e o povo rejeitava. Deus falava e o povo, e aí? É como se hoje profetas estivessem falando para o seu povo, Jesus vai voltar, arruma a sua casa, prepara a sua casa, ajeita as coisas, que Jesus vai voltar. Não, Jesus não vai voltar no nosso tempo, não vai voltar hoje, não vou me preocupar com isso, não. Eu quero mais sentar na beira da estrada e ver a vida passar. Sabia que tinha um louvor do inferno no passado, que a parte da letra era essa, sentado na estrada vendo a vida passar? Então muitos de nós estamos assim, sentados na estrada vendo a vida passar. Muitos de nós estamos preocupados com os nossos afazeres, né? Com os nossos afazeres. Tem um outro texto que o profeta fala assim: enquanto vocês estão apainelando a sua casa, a casa do Senhor está caindo aos pedaços. Então nós estamos preocupados com as nossas coisas, estamos preocupados com ser prósperos, estamos preocupados com crescer, estamos preocupados com o nosso bem-estar aqui na terra. Aqui na terra, é com isso que nós estamos preocupados. E não estamos preocupados com a obra salvífica de Cristo. Sabe, a obra salvífica de Cristo. Nós não estamos preocupados com Cristo sendo revelado na vida das pessoas, se é que Ele se revelou na nossa. Porque se o Cristo revelado se revelou na nossa vida, tem que haver um divisor de águas, tem que haver um antes e depois. Tem que haver um temor e um tremor dentro de nós em relação ao grande e poderoso Deus. Tem que haver um efeito em nós da exortação do Cristo vivo. Tem que surtir um efeito na nossa vida quando a palavra nos exorta. Sabe por que Deus nos exorta? Porque nos ama. A palavra diz que Ele açoita e exorta todos quantos Ele ama. O pai que não açoita o filho não o ama. Parece um discurso de ódio, né? Mas não é. Faça tudo o que o seu filho quer e dê tudo o que ele deseja a vida toda, e você vai descobrir que açoitar, ou seja, corrigir com vara o seu filho, não é discurso de ódio. E o Senhor, Ele sempre está nos exortando. Por quê? Porque Ele compara Israel, Ele compara a sua igreja com um rebanho de ovelhas, que volta e meia está se desviando do caminho, volta e meia está saindo para os pedregulhos, sabe? Se o pastor não cerca as ovelhas e não vai rebanhando elas, elas, sem perceber, saem do pasto e vão para o pedregulho, saem do pasto e vão para o abismo, saem do pasto e se atolam na lama, saem do pasto e se metem nos espinhos.
Por isso que Deus exorta aqueles que Ele ama, porque é necessário a exortação, é necessária, sabe? A exortação, ela é mais importante que a bênção, sabia disso? Então, onde não há profecia, o povo se corrompe. Ou seja, também onde o povo não queria ouvir ou rejeitava a profecia, havia corrupção também. Vamos seguindo. Paramos no 12, no 13. Ainda dizem, presta atenção, que canseira, e riem dela com desprezo. Dela quem? Da mesa do Senhor. Dela quem? Da palavra do Senhor. O povo ria e dizia, nossa, que canseira, ai, que enfadonho, ai, que, sabe, eu quero ir logo para casa. É interessante quando Malaquias fala que as outras nações o adoravam e que Deus ficava admirado com o que as outras nações ofereciam. A gente vê no livro de Atos, quando sobre a descida do Espírito Santo, que ali estavam muitas nações, sabe? Essas muitas nações, elas vinham até Jerusalém para adorar o Senhor uma vez por ano. Então, a alegria dessas nações era, eu não vejo a hora que chegue o dia, sabe? O dia de Pentecoste, o dia da festa das cabanas, para que eu vá até Jerusalém para adorar o Senhor. Porque havia o templo e se adorava no templo. Só se adorava no templo. O interessante é que no Novo Testamento também diz que não sabeis vós que sois o quê? O templo de quem? Do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tem ciúme de vós. Essa transição do Velho para o Novo Testamento nos faz entender que não há mais templo físico lá em Jerusalém, e nos faz entender que Ele nos transforma no templo, e que nós somos templo do Espírito, e que Ele habita dentro de nós. Então nós entendemos que a nossa vida de devoção, nossa vida de louvor, nossa vida de adoração tem que ser contínua, todo dia. Eu não dou testemunho só dentro da igreja. Eu não dou testemunho só no domingo, quando eu vou entrar em comunhão com meus irmãos. Eu não roubo só quando eu vou no domingo para o culto. Eu não minto só quando eu vou domingo para o culto. Eu não me prostituo só quando eu vou domingo para o culto. É todos os dias. Todos os dias. Ser crente não é fácil. Não é fácil ser crente, mas é simples. Na sequência do 13 fala assim: quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Até parece que o Senhor está sendo um pouco sarcástico com o povo ali, né? Quando vocês trazem, você acha que eu deveria aceitar? Né? Como se o povo não soubesse. Você acha que eu deveria aceitar a adoração de vocês se ela é pela metade? Você acha que eu deveria aceitar o louvor de vocês se não é do seu coração, se não sai do seu coração? Você acha que eu deveria aceitar a adoração de vocês se não é pura, se não é sincera? Até ele fala ali, né, animais roubados, né? O ser humano, ele é tão corrupto, tão carnal, tão diabólico, que Deus até já deixa a dica: não traga animais roubados. Por que ele fala isso? Porque
correria-se o risco, o povo estava tão corrompido que correria-se o risco de roubar um animalzinho lá para não usar o dele, ir no rebanho do vizinho, pegar lá uma ovelhinha à noite para levar para sacrificar. Não traga adoração roubada, não traga adoração com defeito, não oferte nada com defeito, oferte o perfeito. Se não serve para você, vamos trazer isso também para o nosso aspecto, para o aspecto físico. Se você vai dar alguma coisa para alguém que não serve para você, não dê, jogue fora. Jogue fora. E não pergunte também para a pessoa assim, está com um defeitinho, você aceita? Você ia fazer isso para Deus? Me responda para você mesmo, vamos responder para nós mesmos. Você ia fazer isso para Deus? Você ia falar para Deus assim, Senhor, eu estou trazendo para você essa ofertinha aqui, mas está com um defeitinho, o Senhor aceita? Porque quando nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. Sabe, quando Jesus fala assim, eu tive frio e eu tive fome, você não foi me visitar. Ele está falando de quem? Hoje em dia, de quem? Daquele que mora na rua, daquele que tem uma vida difícil lá fora, do drogado, sabe? Quando ele fala estive preso e não fosse me visitar, ele não está falando de Paulo que esteve preso, ninguém foi visitar, está falando do preso mesmo, do bandido, ele está falando, sabe? Ele está falando disso. Então, quando nós fazemos para essas pessoas, nós estamos fazendo para Ele, é para Deus, sabe? A gente não pode pensar assim, vamos levar um sanduichinho lá para os moradores de rua. Eles vão aceitar, eles estão naquela situação. Aí um dia me perguntaram, como que nós vamos fazer? Nós vamos levar cachorro quente? Perguntaram, vamos levar cachorro quente? Então como que nós vamos fazer? Vamos fazer como se nós fôssemos comer. Como que você gosta de comer um cachorro quente? Em primeiro lugar, quente. Então a gente vai levar no isopor para manter quente. Você gosta só cavina? Vamos mexer lá uma massa de tomate ali e vamos meter dentro. E vamos pegar um pão francês de ontem mesmo, né, morador de rua, e vamos levar para eles lá. É assim que você gosta de comer? É assim que nós gostamos? Não. Eu gosto, quando eu como, eu gosto de comer com molho bom, com tomate, com cebola, eu gosto de comer com farofa, eu gosto de comer com batata palha, com maionese, com mostarda e com ketchup. Então é assim que nós vamos levar. Mas não dá para levar 100 desse jeito, fica muito caro. Não importa, levamos 50. Pelo menos 50 vão comer o que você gostaria de comer. Vamos fazer marmita. Vamos fazer marmita. O que nós colocamos? Vamos colocar um feijão lá. Sobrou uma coisinha aqui, pastor, vamos levar. Dá para pôr na marmita? É assim que você gostaria de comer? É sem tempero? É sem gosto? É jogar um ossinho ali dentro? É assim? É assim que você serve Jesus? É assim que é a sua adoração? Isso é o reflexo. Você sabia disso? Isso é o reflexo da nossa adoração. Assim, como nós servimos o nosso próximo, como nós ofertamos, como nós doamos, como nós damos esmola, como nós praticamos os nossos atos de justiça, e isso é o reflexo da nossa adoração. É assim que nós adoramos a Deus. É assim que nós fazemos para o Senhor. Sabia disso? Porque a palavra diz assim, como que eu posso dizer que amo o homem que ama a Deus que não vejo, se eu não amo o meu semelhante que eu estou vendo? Como que eu posso dizer? Por quê? Porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Mas ela não é salva, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Sabe? Então nós fazemos para Deus. Quando você for dar alguma coisa para alguém, você for abençoar alguém, imagine você
se abençoando. Porque não é para ele. Sabia disso? Não é para ele que você está fazendo, é para você mesmo. Alguém falou comigo em algum momento da minha vida e disse assim: poxa vida, pastor, essa tal pessoa foi humilhada no trabalho dela e isso. E daí eu fiquei um pouco em silêncio. Daí eu pensei assim, o Espírito Santo me moveu a falar isso: não é para ela que essa pessoa está fazendo, é para si própria, sabe? Sabe o que falam aí fora, daquela lei do retorno? Tudo que vai, volta mesmo. Isso é um princípio, tudo que vai, volta, retorna, né? Talvez nós chamássemos isso de a lei do bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Quando alguém te humilhar, primeiro você perceba que isso é por você servir ao Senhor. Isso é por você estar buscando ao Senhor. E lembre-se que não estão fazendo para você, estão fazendo para o Senhor. Para o Senhor, sabe? Para o Senhor, não estão fazendo para mim. Se me perseguirem, não estão me perseguindo, estão perseguindo o Senhor. Então a gente tem que lembrar que quando nós fizermos algo para alguém, façamos como se fosse para o Senhor. Quando você servir alguém, sirva como se fosse para o Senhor. Você não está servindo aquela pessoa, você está servindo ao Senhor. Quando você for abençoar alguém, você está abençoando ao Senhor, você está servindo ao Senhor. Quando você for dar algo para alguém, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você está fazendo para você mesmo, sabe? Aquilo é para você mesmo. Tem retorno. Não pensamos no retorno, não devemos ter a nossa mentalidade no retorno, mas tem retorno. Tem retorno. Tem uma lei chamada lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então tem uma lei. Então faça para o Senhor. Não ofereça para o Senhor boi cego. Não ofereça para o Senhor novilho manco. Não ofereça para o Senhor cordeiro manchado. Ele precisa da sua adoração perfeita. Perfeita. Tua adoração tem que ser perfeita. Talvez nós pensemos assim: então não vai dar. Então não vai dar, sabe por quê? Porque eu não sou perfeito, não tem como, eu sou pecador. Verdade, eu sou pecador. E se você não sabia, eu queria te dar essa notícia: você é pecador. Aliás, se não fosse, seria em vão o sacrifício de Jesus no Calvário. Sim ou não? E nós devemos nos alegrar com isso, sabe por quê? Porque por meio do sangue dele, o nosso pecado é limpo. Por meio do sangue dele, os nossos pecados são perdoados. E eu vou te dar outra notícia. E uma notícia para todos nós: nós nunca vamos parar de pecar. Talvez você pense assim: mas será? Então faça. Eu não vou fazer esse desafio com você, mas faça esse desafio com você. Faça. Eu já fiz comigo. Faça. Eu não vou pecar nunca mais. Faça esse desafio com você. E comece a sua vida. Vai vivendo o seu dia. Eu vou falar do seu dia, eu não vou falar da sua semana. Aí no final do dia, faça uma revisão e veja ali que você vai ter que dobrar o seu joelho e ir até o Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Então a nossa vida com Cristo, ela é essa.
O segredo é que nós podemos chegar até o altar. O véu se rasgou e nós temos acesso, e nesse acesso nós chegamos até o altar. Para quê? Para quê? Para nos purificar, para sermos examinados. Sabe o que acontecia? No templo, no tabernáculo de Moisés, vamos falar do tabernáculo de Moisés, que foi antecessor ao templo. Todo o povo pecava, e na lei tinha que ser estabelecido algo. Então, se essas pessoas pecam e erram, e Deus precisa de um povo perfeito, é necessário que se faça algo para que esses pecados sejam limpos. Então, o que acontecia? Vamos estabelecer o sacrifício. E se estabeleceu o sacrifício. Então, no altar de sacrifício se levava, uma vez por ano, um animal. Então o mais pobre, ele levava um pombinho, uma rolinha. Quem tinha um pouquinho mais de condição levava um cordeiro. Quem tinha um pouco mais de condição levava um novilho, né? E cada um levava o que tinha condições de levar para o sacrifício dos seus pecados. Aí o que acontecia? O animal chegava até lá e ele precisava ser examinado pelo sacerdote. O sacerdote examinava o animal, ele fazia uma revisão, uma inspeção, e inspecionava aquele animal para ver se o animal tinha mancha. Não podia ter mancha, não podia ter ferida, as patas não podiam estar machucadas, o olho não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter ferida, não podia estar doente, tinha que estar perfeito. Aí, estava perfeito? Vamos sacrificar. Agora, se não estava perfeito, tinha que ser substituído. Essa é a chave que você precisa girar na sua mente. Você precisa entender que, por mais imperfeito que você seja, houve uma substituição. Um cordeiro perfeito foi sacrificado por você. E com esse, através do cordeiro perfeito, através do sangue que esse cordeiro derramou, ele purificou os seus defeitos, ele purificou os seus pecados, ele purificou as suas manchas, ele purificou as suas feridas, ele purificou todos os seus pecados. Então, não tem como eu dizer, eu sou muito imperfeito para servir a Deus. Quando eu falo assim, eu tenho muito pecado para servir a Deus, quando eu falo assim, eu sou muito imperfeito para servir a Deus, eu estou negando o sacrifício de Cristo na cruz, eu estou negando o sangue derramado de Jesus por mim. Vocês estão entendendo? Então não tem como nós dizermos, não, então eu sou imperfeito. Não dá, porque o cordeiro, o sacrifício tinha que ser perfeito, a adoração tinha que ser perfeita, e a lei não conseguiu cumprir isso. Por isso que Jesus veio, e o sacrifício perfeito foi feito por nós, pelos nossos pecados. Sabia disso? Sabe de uma coisa? Jesus foi o sacrifício perfeito pelo cordeiro imperfeito que somos. Era para nós termos subido naquela cruz, mas não dá para nós. Nós não servíamos. Não dá para nós estarmos naquela cruz, porque o cordeiro que tinha que ser sacrificado naquela cruz tinha que ser perfeito. E nós não somos perfeitos. Não havia entre todas as nações, com exceção do Cristo, um cordeiro perfeito para o sacrifício. Então, por isso, você tem acesso. Por isso, você pode. Mas você tem que ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência do Cordeiro perfeito. Nós precisamos ter essa consciência da substituição, sabe?
Nós precisamos ter essa consciência de que Cristo é o sacrifício perfeito, de que Ele sacrificou por nós, de que Ele morreu por nós, de que o pecado, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, que sobre suas feridas nós fomos curados. E ali não está falando, o texto de Isaías, capítulo 53, não está falando de ferida física, não. Não está falando disso. Você vai ler o contexto ali de Isaías, você vai ver que ele não está falando disso. Ele está falando da purificação dos nossos pecados. O seu pecado foi purificado. Você só precisa se converter, e você precisa se arrepender desses pecados e não caminhar mais neles. Eu acho que esse voto você devia fazer, esse voto você devia fazer, se arrepender dos seus pecados e não caminhar mais neles. Se você tiver que pecar, que seja um novo pecado, que não seja mais o antigo. Arrependimento é isso. Arrependimento, eu me arrependo do erro que eu fiz e eu não cometo mais ele. Então eu mudo o caminho. Mudança de caminho, metanoia, mudança de mente. Eu mudo a chave da minha mente. Então eu não vou pecar mais esse pecado. Se por um acaso, por algum acidente na minha vida eu tenha que pecar, eu peque, não que tenha que pecar. Desculpem a minha falta de palavra, mas se eu for pecar, de alguma maneira eu escorregar, de alguma maneira eu resvalar, que não seja mais esse pecado antigo, que não seja mais aquele pecado, que daquele eu me arrependi. Essa é a caminhada do perfeito varão, a varonilidade. Sabe o que significa varonilidade? Na Bíblia é perfeição. Então essa é a nossa caminhada para a perfeição. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando para isso. A gente precisa entender isso. Mude a chave, aprenda essa frase, gire a chave na tua mente quando você receber de Deus uma palavra. Então eu preciso caminhar para a perfeição, mas eu não sou perfeito. Não sou, mas estou buscando. Não sou perfeito, mas reconheço que o sangue de Cristo foi derramado por mim na cruz, e eu preciso aceitar esse sangue derramado por mim. Eu preciso aceitar. Preciso aceitar. Minha adoração através do sangue, ela é perfeita. Porque se eu entendo que a minha adoração através do sangue, ela é perfeita, até o meu ânimo muda. O pecado já não vai mais me acusar, Satanás já não vai mais me acusar, os demônios já não vão, o reino das trevas já não vai mais me acusar. Sabe o que impede a nossa adoração ser perfeita? As acusações de Satanás. As acusações do inferno nos impedem de adorar a Deus perfeitamente. Mas como que é essa história de acusação do inferno, de acusação de Satanás? É quando na nossa mente a gente fica pensando assim: nossa, não dá, eu sou muito pecador. Não dá. Eu não sirvo para isso, eu não combino com esse negócio, não. Isso aí às vezes a gente olha assim, isso é para esse povo. Às vezes a gente vê um vídeo no YouTube, vê lá todo mundo de mão levantada, sorrindo, e para lá e para cá, e não sei o que. A gente pensa assim: não, é para esse povo ali, aquele povo é perfeito, para eles que é essa vida com Deus. Não, a gente está errado, isso é acusação de Satanás. Satanás está me acusando, está falando na minha mente. Eu estou parecendo um louquinho, às vezes eu estou falando, não, tem que repreender, e estou, repreendendo aqueles pensamentos. Por quê? Porque Satanás ele fica lançando da nossa mente os nossos pecados, o tempo todo. Ele é nosso acusador. No tribunal de Cristo, Satanás é promotor de justiça. Sabe aquele que te acusa? Esse é Satanás. É ele que vai na sua mente o tempo todo falar: você não serve para isso não, viu aí, você não conseguiu. Pecou de novo. Tem vergonha não? Vai para a igreja. Pecou ontem, fez isso, fez aquilo, cometeu isso, e tem a cara de pau de ir para a igreja, de pôr louvor na casa. Satanás vai estar o tempo todo falando isso para nós, todo o tempo. Mas a chave virada é reconhecer que
Cristo morreu, derramou seu sangue pelos meus pecados. Sabe? Pelos meus pecados. Então ele morreu e derramou seu sangue pelos seus pecados. Para quê? Para que a nossa adoração fosse perfeita. Para que, através de palavras, através de pensamentos e através de nossas atitudes, adorássemos a Ele em espírito e em verdade. Ele está buscando esse povo. Ele está buscando. João 4 fala que Ele está buscando esse povo. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que reconheceram que o seu sangue foi derramado. Aqueles que não expõem Cristo mais ao vitupério. Aqueles que não crucificam mais a Cristo de novo. Né? Então é esses que Deus está procurando e que Ele encontre em nós. Sabe? Que Ele encontre em nós, caminhem para isso. Sabe como eu devo pensar? Assim, eu preciso ser esse que o Senhor quer encontrar. Ele quer encontrar. Sabe? Ele quer encontrar. Ele quer encontrar aquele que o adora em espírito e em verdade. Não é chorar, não é, sabe? Às vezes a gente imagina que ser adorador é aquela pessoa que o tempo todo está chorando e o tempo todo está buscando, mas não é isso. Quando você honra teu patrão, trabalhando até mais tarde, quando ele pede, você está adorando a Deus. Sabia disso? Quando você devolve o troco que te deram a mais no caixa do mercado, que muitos acham que Deus ouviu minha oração e está me abençoando. Quando você devolve o troco, você está adorando a Deus. Quando você traz tua oferta recalcada, sacudida, transbordante, você está adorando a Deus. Quando você ajuda o seu irmão, o seu vizinho, que não é teu irmão, você está adorando a Deus. Quando você vê alguém empurrando um carro na rua, a pessoa está sofrendo, empurrando o carro na rua, sozinha, o motorista saiu, e você para o teu carro, encosta e ajuda essa pessoa, você está adorando a Deus. Sabe? Eu vi um vídeo esses dias e o texto do vídeo era: ainda existem, eu ainda acredito que existem pessoas boas no mundo. E mostra várias situações. Um carro que parou dentro do viaduto, e o motorista tentando empurrar porque era subida, ele precisava tirar o carro dali para não causar nenhum acidente, e sozinho empurrando, e um motoqueiro vem e para, encosta o pé e liga a moto e ajuda um pouquinho, daí mais um motoqueiro vê aquilo e vai lá e empurra também, e mais um motoqueiro vê aquilo. Sabe, se isso não é te emocionar, não tocar no teu coração, e não são crentes, não são filhos de Deus. Não é impossível, mas é muito difícil de que 3 motoqueiros crentes apareceram ali para ajudar um qualquer, um anônimo que está com seu carro no meio do viaduto para ajudar a empurrar. Empurraram e tiraram. Um vovozinho tentando atravessar uma pista de 5 vias e um carro vem e se atravessa e para todo mundo, e ele sai do carro e dá a mão para o vovozinho para atravessar aquela rua. E nós, na maioria das vezes, estamos preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa correria, né? com o nosso nariz. E não adoramos ao Senhor. Não é perfeito.
Nossa adoração não é perfeita, precisa ser perfeita. Sabe? Sabe o que Deus está querendo nos dizer? Que não é aqui. Aqui é a comunhão dos santos. É uma parte. É uma partezinha da vida de um adorador. Sabe? A palavra fala assim, que quando você trabalhar para o teu Senhor, faça como se você estivesse fazendo para Deus. É para Ele que você está fazendo. Então você vai fazer o teu melhor. Sabe? A tua venda tem que ser a melhor. A tua equipe você tem que buscar que seja a melhor. O teu tijolo tem que ser o melhor assentado. A tua costura tem que ser a melhor. Porque é para o Senhor que você está fazendo aquilo. É para o Senhor. Não é para a pessoa. Não é para o teu patrão. Não é. É para o Senhor. Sabe? Então perceba como nós estamos adorando. Como está sendo a nossa vida com o Senhor? Sabe, muitas vezes nós estamos cometendo pecados às escondidas e achando que Deus não percebe. Muitas vezes nós estamos fazendo, sabe, como Adão e Eva lá escondidinhos no meio do mato com uma folhinha de parreira tapando suas vergonhas. Achando que até Deus percebia quando eles estavam nus, Deus não estava preocupado com aquilo. Às vezes nós estamos assim, porque achamos, sabe por quê? Porque nós vemos Deus como um carrasco, um ser todo poderoso, cruel, que vai me matar porque eu pequei. Então eu vou esconder meu pecado dele. Eu vou esconder. Porque se ele souber, ele vai me matar. Sendo que teria que ser o contrário. Sabe, quando eu escondi meu pecado de Deus, os meus ossos se secaram. Davi fala. Então, quando nós escondemos o nosso pecado de Deus, os nossos ossos se secam. Não tem paz, nós não vamos ter paz, sabe? Se escondemos o nosso pecado, não vamos ter paz. Você não vai ter paz. Não tem como você ter paz se você esconde o seu pecado de Deus. Porque se eu escondo, o primeiro sintoma é de que não houve arrependimento. Não houve. Se eu escondo, não houve arrependimento. Então eu preciso rever. Eu preciso voltar e rever. Então eu preciso rever isso. Não houve, eu preciso me arrepender disso. E quando há arrependimento, há constrangimento. Quando há arrependimento, há pranto. Quando há arrependimento, eu vou até o Senhor. É diferente. Eu não escondo. Eu vou e eu falo: Senhor, me perdoa. Eu pequei contra ti. Sabe? E sabe o que Deus faz? Te mata? Não. Ele te acolhe. Ele te chama de filho meu. Ele te limpa e te lembra: o sangue do meu filho serviu para você. Sabe disso? Então não esconda o seu pecado de Deus, porque os seus ossos vão secar.